Olá, boa tarde, caros alunos e alunas do nosso curso técnico mecânico, na nossa disciplina Sistemas Hidráulicos, aula número 4. Meu nome é professor Rosinaldo. Vamos iniciar mais uma aula falando dos nossos sistemas hidráulicos, ok? Nós, na primeira aula, tivemos falando sobre os princípios de hidráulica. Na segunda aula, nós tivemos falando sobre os fluidos. E na aula número 3, nós falamos sobre os reservatórios e os filtros. E na aula número 4, nós vamos iniciar agora falando ainda sobre as bombas, ok? Os modelos, os tipos de bomba. Então, nós temos aqui o circuito, vamos pegar aqui uma ilustração, certo? Temos aqui a ilustração, circuito hidráulico, conceito básico. Partindo aqui dessa parte inferior, né? Aqui temos o reservatório que nós estudamos na aula anterior, e nessa posição aqui, ó, nessa posição fica aqui a nossa bomba, certo? Então aqui nós temos o desenho do reservatório, certo? A simbologia, não é desenho, é simbologia, que é o termo correto, e aqui a simbologia da bomba, certo? Então nós vemos que nós estamos estudando o circuito parte a parte, certo? Aqui nós temos o filtro, né? Parte de filtragem, na verdade aqui é o filtro, tá? O indo aqui é o filtro, e aqui nós temos a bomba, e aqui nessa outra parte nós temos o reservatório, tá? Então, reservatório, o filtro e a bomba hidráulica, que é que nós estamos estudando. Então, aqui o reservatório, o filtro, nós estudamos, e a bomba, certo? Então, aqui nós temos o circuito da unidade, que ele fala aqui, circuito da unidade de potência. Então, vamos falar da bomba, a função que a bomba hidráulica tem no circuito, tá? Nós estamos estudando simbologia parte a parte. Por que, pessoal, estamos estudando parte a parte? Porque quando nós juntarmos todos os elementos do circuito hidráulico, para nós entendermos o fenômeno, né, que o fluido faz, o transporte, que o fluxo, né, na verdade, que o fluido faz em todos os componentes do circuito, ok? Então, vamos avançar aqui. Então, aqui nós temos o circuito hidráulico, coisa que nós já vimos na aula anterior. Continuando aqui, ó. Então, aqui nós temos o reservatório, que nós já estudamos, né? Aqui os elementos auxiliares, filtro, nós também falamos sobre os filtros, o reservatório, ok? Conexões e tubulações, e os elementos de entrada, que nós temos aqui a bomba hidráulica e o motor elétrico, né, que faz girar, que faz funcionar a bomba hidráulica, certo? E aqui nós temos o filtro, certo? Então, especificamente nessa aula, nós vamos estudar sobre a bomba hidráulica, os dois principais tipos de bombas, ok? Então, aqui, na próxima aula, vamos estudar os elementos regulares, que são as válvulas reguladoras, válvulas de pressão, e aí vamos ter mais aulas falando sobre a válvula de comando, e aí vamos ter o circuito completo. A partir do momento que nós tivermos o circuito completo, vamos estudar o fluxo, certo? O fluxo de avanço, o fluxo de recuo, o fluxo de retardo, certo? Tudo isso nós vamos estudar. A parte de eletrohidráulica também, que são a parte dos sensores, ok? Eletroválvulas, as bobinas, as solenoides, ok? Então vamos avançar aqui. Nessa aula especificamente, eu queria que nós nos concentrássemos em falar somente da bomba, ok? Então, continuando, nós temos aqui falando ainda um pouco, para ficar bem fixo, né? Os elementos de trabalho. Quem são os elementos de trabalho? Cilindros e motores. Os elementos de comando são válvulas direcionais, que nós vamos estudar as válvulas. Os processadores de sinais são válvulas, relés temporizados, controladores, memória, controladores programados. E os elementos de sinais são as válvulas direcionais. Nós vamos estudar tudo isso. Nosso objetivo, pessoal, final, é entender como funciona todo esse circuito, válvula por válvula, atuador por atuador, qual a função da válvula, ok? Então,
Vamos continuar aqui falando sobre as bombas hidráulicas. O que na verdade são bombas hidráulicas? As bombas hidráulicas são utilizadas no circuito hidráulico para converter energia mecânica em energia hidráulica. Então eu vou pegar uma energia mecânica e transformar isso em uma energia hidráulica. A opção mecânica cria um vácuo parcial na bomba e permite que a pressão atmosférica force o fluido do tanque através de uma linha de sucção a penetrar na bomba. A bomba passará o fluido para a abertura de descarga, forçando através do sistema hidráulico. Então você vai ter uma linha, nós já vimos lá que na entrada tem um reservatório, que na entrada nós vimos isso na segunda aula, na aula anterior, que tem uma linha que faz a parte da sucção, do óleo, que faz a sucção do fluido, vamos dizer assim, seria o que? A primeira etapa, né? Uma das primeiras etapas, uma das primeiras etapas é o fluido vem, né, na linha de retorno, passa pela placa defletora, refrigera, tem os filtros, mas aí depois tem o que? A linha de sucção. Então, a partir do momento que a bomba faz a sucção, e aí que tem todo o processo de funcionamento, o que vai acontecer com o fluido, certo? Então aqui nós temos a bomba hidrodinâmica, nós vamos também estudar um pouco saída, e a bomba hidrostática. As bombas hidráulicas são classificadas como positiva, fluxo pulsante, e não positiva, do fluxo contínuo. Então aqui nós temos as bombas hidrodinâmicas. Como que funciona esse tipo de bomba? São bombas de deslocamento não positivos, usadas para transferir fluidos cuja resistência é criada pelo peso do fluido do atrito. Essas bombas raramente são usadas em sistemas hidráulicos, porque seu poder de deslocamento de fluido se reduz quando aumenta a resistência, e também porque é possível bloquear completamente seu pórtico de saída em pequeno regime de funcionamento. Ou seja, pessoal, essa bomba ela não é muito utilizada no nosso sistema de hidráulica industrial. Mas, professor, pode ser usado para outros tipos de sistema de jardinagem, sistema hidráulico industrial, que vai usar outra aplicabilidade, como a água potável, pode sim ser usada, mas para nós ela não é utilizada, ok? Então, como ela funciona, pessoal, aqui esse sistema, basicamente. Então, aqui nós vamos ter a entrada do fluxo, certo? Aqui nós vamos ter o rotor, certo? Vamos ter o rotor girando. Na aula de mecânica de manutenção, que não é essa disciplina, mas na disciplina de mecânica de manutenção, nós estudamos bem essas bombas. Mas vamos dar uma revisada aqui. Então, o fluxo ele vem por aqui, a água, certo? Ele entra aqui, tem um rotor, e o rotor pressiona e a água sai, o fluido sai aqui nessa parte verde. Na verdade, é o princípio de funcionamento das bombas centrífugas, ok? Basicamente, o funcionamento é esse. Mas agora, nós nos detêssemos a outro tipo de bomba que ela é mais usada, ok? Há dois tipos de bomba que são mais usados. Mas primeiro nós precisamos entender parte a parte do circuito. Vamos falar agora aonde está localizado a bomba no circuito. Então aqui, muitas vezes no sistema hidráulico industrial, a bomba está localizada sobre a tampa do reservatório. Opa! Então aqui nós temos o reservatório, ok? Nós temos o reservatório. Então a bomba fica em cima aqui, ó, da tampa do reservatório. Aqui nós temos a linha de sucção, ok? A linha ou duto de sucção conectada à bomba com o líquido do reservatório. O líquido fluindo do reservatório para a bomba pode ser considerado sistema hidráulico separado, mas esse sistema, a pressão menor que a atmosférica, é provocada pela resistência do fluxo. A energia para deslocar o líquido é aplicada pela atmosfera. A atmosfera é o fluido, e a atmosfera e o fluido no reservatório operam juntos no caso de um acumulador. Certo? Então vamos entender que são duas bombas principais. Professor, existe outro tipo de bomba? Nós vamos estudar as duas principais, tá? Que é a bomba de engrenagem e a bomba de palheta, que são as mais utilizadas no sistema hidráulico. Pode ter existe na verdade outros tipos de bomba tipo pistão, palheta dupla, certo? Mas essa é a nossa aplicação.
Essas duas principais aplicações que nós vamos colocar aqui, ok? E o princípio de funcionamento é o mesmo, ok? Então vamos colocar aqui, ó, bomba de engrenagem. A bomba de engrenagem consiste basicamente em uma carcaça com orifícios de entrada e saída, certo? Vamos entender aqui, depois tem um desenho na próxima figura, composto de entrada e saída, de um mecanismo de bombeamento composto de duas engrenagens. Então aqui nós temos duas engrenagens, certo? Duas engrenagens. Depois nós vamos entender o mecanismo de entrada e saída, os dois orifícios. Aqui, ó, aqui tem um orifício, aqui tem um orifício. Do outro lado aqui nós não conseguimos ver, mas tem um outro orifício, ó. Vocês verificam que aqui do lado da bomba ela tem um orifício aqui, ó. Tem um orifício aqui por onde é a entrada e a saída, tá? Se um lado for a entrada, o outro lado oposto é a saída. Aqui é a simbologia da bomba, certo? Aqui, ó, sempre, pessoal, aqui, ó, a direção do fluxo. Isso é muito importante, desde já nós entendemos a direção do fluxo. Então aqui, ó, nós temos a simbologia do reservatório, certo? Que o reservatório está completo lá com óleo. E aqui, ó, nós temos a entrada do fluido do óleo na bomba. Então, se aqui é a entrada, aqui é a saída. Olha a setinha aqui para cima. Depois de passar a bomba, que é o próximo que nós vamos estudar. Então, o fluido ele sai do reservatório, passa para a bomba e aí vai para onde? É esse sentido de fluxo que nós temos que já começar a memorizar, ok? Uma das engrenagens motora é ligada a um eixo que é conectado a um acionador principal. Outra engrenagem é a engrenagem movida. Então, uma dessas engrenagens aqui, uma é motora e uma é movida, ok? Aqui, né, quais são as vantagens? No próximo slide a gente vai ter um desenho melhor. Quais são as vantagens, professor, de ter uma aplicação dessa bomba de engrenagem no sistema hidráulico? Excepcionalmente compacta e leve para sua capacidade, eficiente, um projeto bem simples, vamos ver o desenho, bem simples mesmo, eficiente a alta pressão de operação, resistente aos efeitos de cavitação, alta tolerância à contaminação do sistema, resistente em operações de baixas temperaturas, construída com mancal de apoio ao eixo e compatibilidade com vários fluidos, ok? Então vamos ver como funciona, é isso que nós vamos entender agora, certo? No lado da entrada, os dentes da engrenagem se desengrenam. O fluido entra na bomba aqui, ó. O fluido entra aqui, ó. Tem a parte de sucção, certo? A parte de sucção, o fluido entra aqui, ó. O fluido entra na bomba sendo conduzida pelo espaço existente entre os dentes e a carcaça, aqui, ó. O fluido é transportado através da carcaça em câmeras formadas entre os dentes e superfície lateral, aqui, ó. Então, aqui, ó. Então, o fluido ele entra aqui nessa parte, ó, ok? O fluido ele entra aqui, ó, né? Olha, sempre a direção da seta. No estudo de hidráulica, pessoal, nós sempre temos que verificar o fluxo, o tipo de fluxo, a seta. Então, o fluxo entra, vai por esse lado aqui e esse outro lado aqui também, certo? Funcionando o fluido. Uma vedação positiva nesse tipo de bomba é realizada entre os dentes e a carcaça, entre os próprios dentes de engrenamento. As bombas de engrenagem têm geralmente um projeto não compensado. Então aqui já o fluido foi transportado aqui entre as bombas, entre os dentes da engrenagem, corrigindo. E aqui o fluido, ó, no passo 3 aqui na parte amarela, ó, o fluido é forçado para a abertura de saída, ok? Então o fluido ele é forçado, sempre a direção da seta que eu falei, ele é forçado para a direção da saída, ou seja, o recalque, certo? Então nós temos o fluxo entrando na bomba. Então entre a engrenagem e a carcaça, na abertura entre os dentes é feito o transporte do fluido até a saída da parte lá da bomba lá, da saída que ele chamou aqui da parte de recalque. Aqui nós temos um outro desenho, mesmo esquema, mas o mesmo desenho, tá? Aqui ele fala, o vácuo é criado
Aqui, quando os dentes se desengrenam, o óleo é succionado do reservatório. Então, o óleo ele é succionado, aqui é feito um vácuo, tá? Então, esse vácuo ele succiona o óleo do reservatório. O óleo é transportado através da carcaça entre as câmeras, entre os dentes, a carcaça e as placas laterais. Ó. Então, o óleo está sendo transportado aqui, ó, tanto desse lado como desse outro lado aqui, ó. A engrenagem aqui, ó, é a engrenagem motriz. E aqui nós temos a engrenagem motriz e a movida, certo? A engrenagem movida. O óleo é forçado para a abertura da saída quando os dentes se engrenam novamente aqui, ó. Então o dente se engrenou e o óleo, o fluido, ele sai nesse sentido aqui. A pressão de saída atuando contra os dentes causa uma carga não balanceada dos eixos, como indicado nas frestas, ok? Então aí o funcionamento. Aqui nós temos os detalhes dos componentes de uma bomba de engrenagem, ok? Então aqui nós temos o retentor, uma vista explodida, né, tecnicamente chamando, o cabeçote dianteiro, a parte aqui do anel, esses anéis de vedações, geralmente feito de algum polímero, né? Anéis O-rings, né? Aqui nós temos a placa, geralmente algumas placas de Celeron ou outros materiais, algum outro tipo de polímero, PVC, certo? Aqui nós temos a engrenagem motora e aqui nós temos a engrenagem movida, vista bem explodida, um projeto bem simples. Geralmente essas seções são de alumínio, placa bimetálica, o anel, o cabeçote traseiro, certo? Então essas são as partes da bomba de engrenagem. Então aqui nós temos algumas especificações técnicas dessas bombas de engrenagem. Nós temos aqui a vazão, o torque, o material do corpo, geralmente de alumínio, temperatura de operação do óleo, né, quando ele está fazendo todo o fluxo, isso em todo o circuito, não somente do reservatório para a bomba, mas de todo o circuito, certo? Aí nós temos os dados de rendimento, são dados técnicos de engenharia, os cálculos que são efetuados para o funcionamento perfeito da bomba, ok? Então aqui agora nós vimos as bombas de engrenagem, nós vamos falar agora sobre as bombas de palheta, que são as duas principais bombas, as bombas de engrenagem e a bomba de palheta que nós estamos estudando nessa aula, e são as bombas principais das bombas hidráulicas, ok? As bombas de palhetas produzem uma ação de bombeamento, fazendo com que as palhetas acompanhem o contorno de um anel ou carcaça. O mecanismo de bombeamento de uma bomba de palheta consiste em rotor, palhetas, anel e uma placa de orifício aberto para entrada e saída. Então aqui nós temos aqui a simbologia da bomba de palhetas. Notem que ela é diferente da bomba de engrenagem, tá? Então aqui nós temos diferente, né? Aqui o sentido de saída do fluxo, ok? Então aqui nós temos a parte verde, que é a entrada do fluido. Assim como na linha lá da bomba de engrenagem, o transporte é feito pelas palhetas. O transporte do fluido é feito pelas palhetas até a saída do fluxo. Vamos ver uma outra figura aqui, mas antes disso vamos falar aqui das vantagens, ok? Então aqui nas vantagens nós temos o baixo nível de ruído nessas bombas, fornece uma vazão mais uniforme de óleo que minimizadas as oscilações da linha do sistema hidráulico, grande tolerância à contaminação do sistema. Então aqui, bomba de palhetas hidráulicas, rotor com ranhuras no quais estão as palhetas, rotor gira e as palhetas são projetadas contra a superfície do estator por força centrífuga ou de mola, volume variável para a célula entre duas palhetas, separação entre entrada e saída equivalente da distância entre as palhetas, deslocamento fixo ou variável. Aqui nós temos mais uma figura, ok, do sistema. Como trabalha uma bomba de palheta? O rotor em uma bomba de palheta suporta as palhetas e é ligado a um eixo, que é conectado a um rotor, a um acionador principal. À medida que o rotor é girado, aqui, ó, nós temos aqui o rotor, ó, certo?
À medida que o rotor é girado, as palhetas são expulsas por inércia do contorno do cilindro. O anel gira, o anel não gira. Quando as palhetas fazem o contorno do anel, é formada uma vedação positiva no topo da palheta e o anel. O rotor é posicionado fora do centro do anel quando o rotor é girado. Um volume crescente e decrescente formado dentro do anel, não havendo abertura no anel. Uma placa de entrada é usada para separar o fluido que entra e o que sai. A placa de entrada se encaixa sobre o anel do rotor. Ok? Então nós temos aqui a entrada do fluido, né, um volume crescente. Aqui nós temos o eixo. Aqui nós temos o eixo, certo? Que é acoplado ao motor dessa bomba, que é acoplado ao motor do eixo. Aqui nós temos a carcaça. E aqui nessa parte nós temos os os rotores, na verdade. E aqui nós temos as palhetas, ok? E aqui é a saída do fluido, certo? Então, lá na bomba de engrenagem, a gente tem as engrenagens, né, os dentes, fazendo o transporte. Aqui nós temos as palhetas, certo? Recebendo o fluido e fazendo o transporte do fluido através de cada separação, de cada abertura entre as palhetas. Então, continuando, a abertura de entrada da placa de orifício está localizada onde o volume crescente é formado. O orifício de saída da placa está localizado onde o volume decrescente é gerado. Todo o fluido que entra e sai do mecanismo de bombeamento através da placa de orifício. As aberturas de entrada e saída na placa de orifício são conectadas respectivamente às aberturas de entrada e saída da carcaça das bombas. Então aqui temos outra figura, a entrada do fluido, o fluido entra, né, é transportado entre as palhetas, né, e sai aqui da parte da bomba. Então aqui nós temos a parte aqui, a câmera de sucção, aqui ó, câmera de sucção a câmara de sucção do fluido, a carcaça aqui, o anel estator e a câmera de descarga, ok? Então aqui nós temos a sucção e aqui nessa parte nós temos a descarga, ok? Então aqui nós temos algumas características dessas bombas. Nós estudamos duas principais bombas. São bombas de deslocamento, rotação máxima, rotação mínima, faixa de pressão de 50 a 70 bar, faixa de temperatura, qual óleo usado, a viscosidade que nós estudamos lá, recomendável para uso nessa bomba, óleo com viscosidade de 200 a 250, o sentido de rotação, tomada, eixo. Então são alguns dados técnicos. Enfim, pessoal, nós estudamos aí as duas principais bombas, de engrenagem e de palheta, que são mais usadas nos sistemas hidráulicos, ok? Lembrando que existe, professor, outro tipo de bomba? Sim, existe, mas essas duas são as principais e também para nós fazermos o nosso entendimento. Nós estudamos já, lembrando, o reservatório, o fluido, o princípio de hidráulica, estudamos os tipos de filtro e agora nas bombas. Nas próximas aulas nós vamos estudar as válvulas reguladoras de fluxo e as válvulas direcionais. Então aqui eu deixo um forte abraço a todos e na próxima aula, então um abraço a todos, até a próxima aula com válvulas direcionais e válvulas reguladoras e fluxo dos sistemas hidráulicos.